Todas e todos, vamos começar o nosso painel. É uma satisfação poder moderar esse painel com tanta gente brilhante, especialista nesse tema fundamental para o nosso país, encarceramento em massa e política nacional de drogas. Eu vou fazer uma apresentação aqui muito rápida, senão a gente consumiria o nosso tempo falando o currículo dos nossos painelistas, mas temos aqui Juliana Borges, uma grande figura da luta pelos direitos humanos no Brasil, uma escritora extraordinária e grande especialista, né, nesse tema. Eu não sei aqui o que você gostaria que eu destacasse aqui, Juliana, que é tanta coisa, mas ela é escritora, consultora em direitos humanos e política criminal, foi secretária adjunta de políticas para as mulheres, assessora especial da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo, entre outros tantos predicados. Temos a professora Julita, que é socióloga e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, também tem uma larga trajetória nesse tema, é diretora do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Dr. Augusto de Arruda Botelho, também conhecido de todos, foi um grande secretário nacional de Justiça, um advogado criminalista conhecidíssimo, reconhecidíssimo, e que também nos honra com a presença aqui. Nosso grande Cristiano Marona, que é também um dos mais destacados advogados criminalistas do nosso país e um grande especialista nesse tema. Tive a honra de editar a sua monumental obra Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, na Contracorrente, em 2022, e também foi um grande presidente do IBCCRIM. Tá? Então, estou aqui ao lado de gente muito querida, que eu admiro muito. Vamos começar com a Juliana, tá? E aí seguimos essa ordem aqui. Eu acho que o Augusto quer falar por último, então Juliana, professora Julita, Marona e depois Augusto. E eu fico aqui aprendendo com vocês, quietinho no meu canto aqui. Vamos lá, Juliana. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar nessa mesa. Eu falei, gente, eu ganhei de presente poder estar nessa mesa, porque eu estou com referências intelectuais e políticas, então estou me sentindo muito à vontade, assim, em casa, de estar aqui. E pensei em conversar aqui, fazer essa nossa conversa, trazendo uma perspectiva crítica do encarceramento em massa, e, obviamente, no final, trazendo a palavra do abolicionismo penal. Para a gente conversar um pouco, é claro que, quando a gente fala de abolicionismo penal, a gente sabe que a gente não está numa conjuntura em que a gente pode falar que é possível, né, colocar fim às prisões agora, mas pensando no abolicionismo penal mais, né, como um horizonte estratégico, né, como um balizador de políticas que a gente pode apresentar para lidar com essa questão do encarceramento no Brasil, né? Então, acho que, primeiro, como premissa, é pensar que o encarceramento no Brasil e a política de drogas são totalmente relacionadas, questões imbricadas, e que são centrais para a gente entender as dinâmicas da desigualdade social e racial no nosso país, né, que permeiam e constituem a nossa sociedade, né? Então, acho que não tem como a gente fazer um debate sobre o crescimento da população prisional sem discutir e sem associar isso ao debate de políticas punitivas, de escolhas por políticas punitivas de combate às drogas, né? Eu acho que esse é uma premissa importante, né? Então, acho que não dá para a gente falar, pensando assim na nossa programação do seminário, né, falar de, por exemplo, combate ao narcotráfico sem falar a motivação da gente ter o cenário que a gente tem hoje desse mercado que foi colocado na ilegalidade, né, pela criminalização de muitas substâncias. Se a gente for pensar principalmente massivamente em maconha e cocaína, a gente está falando de substâncias naturais, da natureza, né, são plantas. Então, há uma escolha política pela criminalização, né? Então, acho que não tem como a gente fazer essas discussões sem levar isso em conta, né?
e também que o encarceramento é evidente que ele afeta desproporcionalmente determinados grupos sociais, né? Principalmente as populações negras e periféricas, principalmente as mulheres, né? A gente tem visto um aumento vertiginoso do encarceramento de mulheres, e eu acho que essas são premissas fundamentais para a gente discutir. E também trazer um ponto, um parênteses, que eu acho que é muito importante, que é pensar que a gente está num momento agora no Brasil em que a gente sofre a ameaça de ter um retrocesso absurdo quando a gente vai considerar esse debate sobre a política de drogas, né? Então, se nós, assim, do campo antiproibicionista, já achávamos que a lei de drogas de 2006 ela tinha uma série de problemáticas, apesar de ter sido, né, de alguma maneira, tentado avançar ao diferenciar traficante de usuário, mas por não ter uma regulamentação que definia quantidades, fluxos sobre isso, nos trouxe essa situação atual, a gente ainda sofre, nesse momento, no Congresso Nacional, uma ameaça real de retrocesso a partir da PEC 45, né, que vai nos levar a um cenário do século XIX. Se a gente for pensar que os primeiros decretos que proibiam o uso do pito do pango eram direcionados aos usuários, né? Só no Código Penal, na reforma de 1940, que a gente vai incluir, né, a punição, a criminalização do plantio, da distribuição desse mercado, mas antes isso sempre foi uma política focada no combate a uma população majoritariamente negra e de ex-escravizados que utilizavam essa substância. E quando a gente fala de incluir na nossa Constituição, né, a criminalização de qualquer quantidade, né, para porte de uso pessoal dessa substância, a gente está retomando esses decretos, né, problemáticos que tinham como motivação principal controlar determinadas populações, né. E acho que quando a gente vai falar também de encarceramento em massa, a gente tem que pensar também nas consequências do que é a gente adotar um modelo punitivo, excessivamente punitivo, porque hoje a gente vê que as prisões são espaços para recrutamento também, né, de fortalecimento das organizações que muitos dizem que querem combater, né? Então, para mim, é um contrassenso dizer que você quer combater o tráfico, combater o crime organizado, e você defender uma proposta de lei que vai, obviamente, ter um impacto direto de ampliação do contingente populacional no sistema prisional, que está sendo utilizado para recrutar e fortalecer essas organizações, né? Então, acho que não preciso assim falar aqui para vocês das condições desumanas, né, dos nossos presídios. Então, eu não parto de uma perspectiva de defesa de presídio, mas eu sempre converso com os meus amigos assim: se você defende esse modelo, você acha que ele está servindo? Você acha que ele está ressocializando, reabilitando pessoas para o convívio social? Me parece que não, né? Então, a gente segue insistindo numa receita que está sempre nos entregando um bolo solado, né? Não está entregando um bolo fofo e gostoso de comer, né? Pelo contrário, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né? E eu acho também que a gente precisa construir modelos em que a gente dependa menos do acionamento do direito penal, né? A gente primeiro tem que partir da premissa de que conflitos eles existem, conflitos eles vão acontecer, mas são as nossas escolhas que vão definir como a gente resolve ou não esse tipo de conflito. E a gente tem, mais uma vez, ao invés de construir modelos de mediação, modelos que passem mais pela esfera civil, a gente sempre aciona o direito penal o tempo inteiro. A gente sempre aciona as corporações punitivas e repressivas o tempo todo, né? Então, eu sempre uso como exemplo um caso particular que eu vivi na rua da minha casa, que eu tenho uma vizinha que tem 5 cachorros. E eu falei, agora eu resolvi o conflito, porque agora eu tenho 2 também, então eles se juntam, os 7 cachorros latindo loucamente à tarde. Mas virou um debate assim na associação, porque os cachorros dela latiam muito, eram muito ansiosos e tal. E um dos moradores falou assim: a gente tem que chamar a polícia quando isso acontecer e tal. Eu falei assim, mas o policial vai fazer o quê? Vai falar, você quer que
vou prender essa moça porque ela tem cachorros que latem demais, assim, né? Qual que vai ser o encaminhamento sobre isso? E a gente percebeu que a gente não tinha nenhuma esfera no município para acionar, para mediar aquele conflito, porque não adiantava nada um dos vizinhos bater na porta dela e falar se o cachorro estava... ia virar um barraco, né? Aquilo não ia se solucionar. Então, a gente sempre, quando a gente tem qualquer tipo de conflito, é só a gente pensar qual que é o órgão que a gente vai acionar? É a polícia, né? E será que tem que ser a polícia que tem que ser acionada para esses conflitos, né? Então, eu acho que a gente tem que partir dessas premissas quando a gente vai discutir encarceramento, né? E ao que ele tem servido, pensar em outros modelos, obviamente que o horizonte é pelo fim das prisões, mas enquanto as prisões existem, que tipo de modelo que a gente tem de prisão, de gestão dos presídios, as funções e condições de trabalho também dos policiais penais, né, porque é um espaço adoecedor para as pessoas em situação prisional e sobreviventes do cárcere, mas também um espaço adoecedor para os trabalhadores nesse espaço, né? E eu falo, não querendo... odeio essa coisa, não estou carteirando nem nada, mas eu falo com uma pessoa que é irmã de um sobrevivente do cárcere e é sobrinha de um policial penal, né? Então, eu vivo churrasco de família animado, geralmente, porque a gente vive essas duas faces. Mas, no final, o que a gente percebe são duas pessoas completamente adoecidas mentalmente e completamente lidando com uma situação precária de trabalho e situação precária também de vida, né? Então, acho que pensar essas questões... Eu tinha pensado em trazer dados, mas acho que a gente sabe, né, que os dados sobre o sistema prisional brasileiro, acho que a gente não precisa entrar nessa questão. Então, vou mais para trazer também esse fator racial, né, de por que a gente acaba acionando esses modelos punitivos e pensar o cárcere como uma ferramenta de controle, né, de determinadas populações, e uma ferramenta de controle para a manutenção de desigualdades socio-raciais, para a manutenção de determinados privilégios e manutenção de um estado de pobreza, de falta de educação de qualidade, de emprego digno, de recursos legais adequados, né? Então, e a gente pensar também que esse ciclo, essa política que a gente vem adotando, ela aprisiona essas pessoas num ciclo vicioso, porque a gente está falando de estigma, criminalização, marginalização, né? Então, ter um irmão, por exemplo, sobrevivente do cárcere, que hoje não tem perspectiva. Então, para ele, ou ajudante de obras, ou servente em restaurante, né? Quando o meu irmão é uma pessoa super criativa, podia estar fazendo, sei lá, publicidade, propaganda, não sei, alguma coisa das artes, né? Então, também quando a gente pensa o que é a ressocialização, muitas vezes é uma ressocialização que é muito precária, né? A gente reforça um precariado, porque para trabalhar como padeiro, não que isso não sejam profissões importantes, né? Mas a gente também perde a dimensão de garantir também outras possibilidades para essas pessoas que estão em situação prisional, né? Ontem a gente estava conversando, a gente foi fazer um after depois do jantar, né? A gente quis continuar a tomar a saideira e um dado momento a gente viu um clipe do 509E, né? Então você pensar que dentro de uma penitenciária surgiu um grupo de rap. Então, ali a gente está falando de pessoas que poderiam ser produtores culturais, podem ser artistas, podem fazer uma série de outras coisas. E eu acho que a gente também tem que pensar em qual modelo de ressocialização a gente tem defendido e a gente tem proposto, né? Então, eu acho que essas condições desumanas do cárcere são violações flagrantes dos direitos humanos. Basta a gente pensar em como elas contrariam, inclusive, tratados internacionais que o Brasil assina, né? Se a gente posso citar só um aqui, por exemplo, que é o de regras do Nelson Mandela, né? Que é as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros. Então, a gente está falando de um tratado que estabelece padrões internacionais para tratamento de detentos, incluindo provisão de espaço adequado, alimentação, cuidados de saúde, e nada disso é garantido, né? A gente tem um Supremo Tribunal Federal que fala, inclusive, de um estado inconstitucional de coisas do sistema prisional, e a gente segue insistindo, né, nessa dinâmica que não está nos levando a lugar nenhum.
Deixa eu passar aqui, porque eu me empolguei na preparação. Escrevi um monte de coisa, fui meio nerd, assim, na preparação. Juliana, eu vou ter que, depois se puder encaminhar para o... Vou encaminhar, vou chegar já na parte das propostas. Essa minha função é a mais ingrata de todos. Está certíssimo. Bom, então vou já para o final falando do abolicionismo penal, né? Eu acho que é uma perspectiva importante, é uma resposta necessária e urgente. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre abolicionismo penal, que também envolve diversas vertentes, não é uma vertente só sobre isso. Mas eu acho que o abolicionismo penal ele já tem dado contribuições importantes quando a gente vai pensar em teorias criminológicas, em modelos de política criminal, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na proposta de justiça restaurativa, uma proposta que parte de um conjunto de ativistas, pesquisadores, intelectuais que percebem que esse modelo punitivo não tem funcionado. E é claro que a minha perspectiva de abolicionismo penal é uma perspectiva antirracista, né? Então, as minhas grandes ali... Tem muita gente que é minha referência nessa área, mas eu destacaria a Angela Davis e a Ruth Gilmore, né, porque elas partem de uma premissa que é do capitalismo racial, então é de pensar que as dinâmicas de opressão racial e do sistema prisional, elas revelam que o encarceramento também tem uma relação direta com as estruturas econômicas, né, de exploração, expropriação e marginalização de determinadas populações. E, para finalizar, eu vou passar rapidamente por algumas discussões que eu acho que são importantes, né? Hoje a gente participou de um painel que foi dito que a gente gasta mais de 170 bi em segurança pública, né? Os presídios federais eles consomem 605 milhões de reais anuais. E aí, quando esse dado foi apresentado, eu pensei logo no programa Juventude Viva, que foi apresentado pelo Ministério da Igualdade Racial, que é o maior programa que o Ministério da Igualdade Racial já apresentou, mas só de pensar que a gente gasta 605 milhões só com presídios federais por ano, o programa Juventude Viva ele tem apenas 1 bilhão para 4 anos. Então, como que a gente disputa com o tráfico? Né? Então, acho que tem questões objetivas para a gente lidar também, né? Quando a gente fala dessa concepção de vida que a gente tem mercadológica, e você pensar que um jovem, se ele trabalha um final de semana numa boca, ele vai ganhar, sei lá, 1.000 e poucos reais, 2.000 reais, e aí você oferece uma bolsa de 300 reais, de 500 reais. Você não disputa, não tem como disputar, né, esse jovem. Então, acho que a gente tem que repensar isso e pensar modelos alternativos ao encarceramento, né, pensar uma política de revisão de sentenças para crimes não violentos, falar de desencarceramento. Eu sei que é difícil, eu sei que é um tabu, mas a gente tem que falar de desencarceramento. A gente tem que falar de um modelo de segurança pública em que, obviamente, a gente garanta condições de trabalho para os policiais, mas condições de trabalho investigativo, de combate ao grande tráfico, não de combate ao varejo. E a gente vai ter que falar de legalização, gente. Né? A gente conversava ali um pouco antes, né, Augusto, do quanto a gente está perdendo de imposto, de criação de emprego e renda, quando a gente mantém uma política de criminalização de substâncias, sabendo que todos nós, em algum momento da vida, utilizamos alguma... A gente usa droga, todo mundo usa droga, né? Quando a gente, só pensar em quando a gente dá... Já terminei, já, só para dar esse último exemplo, é só pensar quando a gente dá doce a primeira vez para uma criança. Né? Tem um meme que viralizou na internet esses dias, que é uma mãe dando um pedacinho de açúcar para o filho dela, que é bebê. A criança, ela fica assim, ela fica tipo, querendo mais, assim, sabe? Ela tá... É uma substância ali que mexeu com alguma coisa daquela criança, né? Então, por que a gente segue nessa dinâmica de... Por que a gente escolhe criminalizar determinadas substâncias, que não são substâncias, são pessoas que vão ser criminalizadas, e outras a gente consegue fazer um debate sério e maduro de regulamentação, de regulação, e de quanto isso pode... de alguma maneira, trazer também frutos para a sociedade. E eu acho que pensar nessa questão do investimento é fundamental. Quanto a gente gasta com política social e de direitos e quanto a gente tem gastado com repressão e com punição. Eu acho que reverter essa dinâmica é o mais importante. Então, muito obrigada, gente. Peço desculpas por ter estourado o tempo. A pessoa se empolga aqui na preparação, mas, com certeza,
É um prazer imenso estar aqui com vocês e agora vou aprender aqui com os meus mestrões aqui. Obrigada. Vamos lá. Professora Julita, por favor. Sou eu. Eu vou ficar em pé. Será que dava para... Porque eu pedi... tem um antes, né? Antes disso. Enfim, eu sou coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e há 4, 5 anos a gente vem mapeando, né, os custos da proibição. É interessante, eu acho importante, nos primeiros 2 minutos, eu dizer isso. Eu trabalhei mais ou menos 40 anos entre prisões alternativas à pena de prisão e controle externo da polícia, né? Então, nessas 3 áreas, quer dizer, eu tenho mais anos de trabalho aqui do que muitos de vocês têm, né, de vida. E eu posso dizer, realmente, que, em todos esses anos do meu trabalho, havia um tema que cruzava todos os outros, né? Tanto prisões, quanto alternativas, quanto controle externo da polícia, né? Quer dizer, que era a questão das drogas. Então, nos últimos 10 anos, eu realmente, quer dizer, em vez de me aposentar, devia ter me aposentado, né? Era a melhor coisa que eu devia ter feito na minha vida, mas resolvi que eu ia dedicar esses últimos anos aí a esse tema das drogas, da política de drogas, né? Então, quer dizer, a gente sabe, a Juliana levantou hoje aqui, e nós sabemos o quanto, né, a política de drogas no Brasil encarcera negros, né, quanto a política de drogas mata e mata negros, né? A política de drogas tem o pessoal hoje costuma dizer que a política de drogas tem CEP, né? Quer dizer, o tiro do fuzil do policial tem CEP, tem cor. Então, a gente sabe, né, que essa política de drogas está montada para satisfazer uma determinada classe social, né? E, claramente, a política de drogas é um instrumento que a sociedade usa como controle social, né? Quer dizer, antes a escravidão era a forma de controle social da sociedade, hoje, né, a política de drogas e o encarceramento é a forma de controle social, né? Então, a gente resolveu olhar, porque eu me acostumei durante muitos anos, quando eu falava dos males da prisão, né, eu fui durante muitos anos, enfim, dirigi o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e quando eu ia fazer palestras sobre o sistema penitenciário, né, alguém sempre me perguntava, mas, professora, se a senhora não acredita, né, na pena de prisão, o que a senhora está fazendo lá? Eu falei, olha, o que eu estou fazendo lá, eu estou impedindo, tá, que agentes penitenciários se corrompam e agentes penitenciários agridam os presos. Eu acho que é isso que eu posso fazer. Eu não acredito que eu possa fazer mais nada além disso, né? E se eu conseguir fazer isso, eu já acho que já fiz um trabalho de bom tamanho. Então, e depois disso, né, eu comecei a pensar, afinal de contas, o que realmente cada vez mais leva, né, pessoas ao sistema penitenciário? E não há dúvida nenhuma de que, nesse país, hoje, o que mais leva é a lei de drogas, né? Porque a gente sabe que, né, o crime mais grave que existe na sociedade, que é o homicídio, a polícia não consegue esclarecer nem 20%. Né? Então, nós estamos todos nos enganando quando a gente pensa que a gente está encarcerando criminoso, violento, perigoso. A gente não está encarcerando criminoso, violento, perigoso. A gente está encarcerando jovens da favela, jovens negros, que estão comercializando pequenas quantidades de droga. Essa que é a verdade.
né? Aliás, até a sentença do Alexandre de Moraes no RE, que tramitou no Supremo, foi surpreendente, né? Porque o Alexandre de Moraes chegou a comparar, né, a quantidade de drogas e dizendo que, se fosse um menino branco, né, a pena seria muito menor, enfim. Então, todos nós sabemos disso. Então, como todos nós sabemos disso, né, a minha dúvida, há 5 anos atrás, começou a ser a seguinte: afinal de contas, quanto custa isso? A Juliana já levantou alguns dados, né? Afinal de contas, se há uma legislação que causa tanto mal, né, causa tanta dor, causa tanto sofrimento, tanta gente morre, tanta gente vai para a cadeia, afinal de contas, quanto custa isso, né? Então, a nossa preocupação era realmente tentar definir o custo da proibição. Então, o próximo, por favor. A gente olhou, né, para os custos da proibição em 4 áreas: justiça criminal, educação, saúde e território. O próximo. Enfim, aí estão as capas. Eu trouxe aqui, se alguém tiver interesse, a gente produziu uns folhetos com os resumos desses. Esses 4 relatórios são 4 relatórios robustos, são 4 relatórios dos quais a gente tem absoluto orgulho, porque, do ponto de vista metodológico, né, a gente tem pessoas que são especializadas em política, em análises quantitativas, né? São todos ou doutoras ou candidatas ao doutorado nessa área de pesquisa quantitativa, e o consultor desse projeto é o Inácio Cano, que é professor da UERJ em métodos quantitativos. Então, no primeiro, vamos para o primeiro, vamos passar? Então, no primeiro relatório, que se chamou Um Tiro no Pé, né? Então, o que a gente tentou nesse primeiro relatório? A gente tentou ver quanto é que custa, afinal de contas, implementar a legislação penal para essas organizações, que são as organizações, as instituições que compõem o sistema de justiça criminal. Então, sistema judiciário, quer dizer, juízes, promotores, defensores, sistema penitenciário, sistema socioeducativo, polícia militar, polícia civil. Então, dentro dessas 7 organizações, o que a gente viu? A gente olhou o orçamento de todas elas e a gente foi afunilando com muita dificuldade, porque, como vocês sabem, dados nesse país não são acessíveis facilmente, não é? Então, tudo foi resultado de lies e de, né, em alguns momentos, como, né, com a ajuda do Marcelo Semer, que está aqui, né, com um juiz ou outro amigo, a gente conseguiu, né, atingir lá aquela pessoa que guardava alguns dados e acabou nos deixando acessar. Mas a verdade é que a gente partiu dos salários dos profissionais nessas áreas e a gente foi, né, afunilando para chegar ao que custa, por exemplo, um policial civil implantar a legislação de drogas, né? Quer dizer, quanto do trabalho dele está dedicado a implementar a legislação de drogas. E assim por diante em todos esses profissionais dessas 7 organizações. E o que a gente chegou à conclusão, só para São Paulo e Rio de Janeiro, a gente gasta 5,2 bilhões de reais por ano para implementar a legislação na área de drogas. O Renato Lima, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato conseguiu, através, enfim, ele não foi um trabalho que levou muito tempo, mas ele, através da experiência dele, com alguns cálculos, ele chegou ao valor de 15 bilhões de dólares. Quer dizer, segundo, inclusive, artigo publicado pelo Renato na revista Piauí, né, o Renato chegou à conclusão que a implementação da lei de drogas no Brasil custa 15 bilhões de reais. Hoje eu pedi a alguém, foi o Marona, quanto é que está custando para a gente levantar o Rio Grande do Sul?
Aí, parece que o Eduardo Leite acabou de dizer que vão custar 20 bilhões de reais o levantamento do Rio Grande do Sul, quer dizer, do ponto de vista do Estado. Né? Quer dizer, sabe, a gente vive num país absolutamente de pernas para o ar. Né? Quer dizer, a gente vai gastar, neste ano, 20 bilhões para encarcerar, basicamente, jovens negros que estavam com pequenas quantidades de drogas, né? E, na verdade, o Rio Grande do Sul vai precisar 20 bilhões para se reerguer. Né? E a gente pode imaginar também que esses 20 bilhões, de acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, poderiam ser usados para escolas, para postos de saúde, enfim, para casa popular. Quer dizer, este é um país de loucos. Né? Quer dizer, nós somos um país que, enfim, temos um orçamento curto, né? A gente sabe que quando o cobertor curto puxa para um lado, descobre o outro, e, na verdade, a gente está investindo na nossa própria insegurança. Né? Porque, enfim, como já sabe, Juliana falou e tantos outros ao longo desses dias, né? Quer dizer, a gente está apenas... Né? O PCC e o Comando Vermelho estão nos agradecendo, né? Porque a gente está enchendo as cadeias com esses jovens que vão amanhã estar, né, muito bem abrigados, né, dentro do PCC ou do... o próximo, por favor. Enfim... Dentro do site do drogasquantocustaproibir.com.br, você tem a calculadora da proibição. Então, você pode brincar. Bom, e se eu não quiser gastar, enfim, esses bilhões com a repressão às drogas, como é que eu posso usar? Então, enfim, é um instrumento, né, interativo que você pode usar para fazer outros cálculos. O próximo, por favor. Depois a gente olhou para a questão da educação. Né? Então, no Rio de Janeiro, 64%, houve 64% de perda. Né? Os alunos perderam 64% no aprendizado de matemática, de português. Quase 100% no aprendizado de matemática. Ou seja, essas crianças, vocês podem imaginar favelas como a favela da Maré. Né? Nem todo mundo é do Rio de Janeiro, mas a favela da Maré tem 142 mil pessoas. Só na favela da Maré. É maior do que muitos municípios do Rio de Janeiro. Né? E são dezenas de escolas. Pois bem, dezenas de escolas são regularmente fechadas quando há operações policiais. Né? Quer dizer, então, 74% das escolas foram fechadas em algum momento em 2019. Né? Isso seria absolutamente impossível, impraticável, impensável, né? Se a gente estivesse falando de escolas particulares. Né? Agora, não são escolas nos Jardins, não são escolas no Leblon nem em Ipanema. Né? São escolas em áreas pobres da cidade. Então, essas crianças estão perdendo a capacidade de aprender e, além disso, porque a gente também fez cálculos, a gente contratou um economista que era especialista na OIT, e ele calculou, quer dizer, essas crianças que estão perdendo aprendizado ao longo desse tempo em que frequentam essas escolas que fecham, essas crianças vão ter uma diminuição na renda futura. Né? Quer dizer, então, não é só o fato de que elas estão deixando de aprender, né? Elas, no futuro, vão deixar de ganhar. O próximo, por favor. E depois, na área da saúde, enfim, a gente fez uma parceria com a Fiocruz e conseguimos mostrar, né, o quanto essas operações policiais afetam a saúde dos moradores. E aí vocês podem entrar no drogasquantocustaproibir.com.br e vocês vão ver, quer dizer, aumentam uma série de
problemas, desde falta de ar, ansiedade, problemas de pressão, né? Sobe a pressão, enfim, uma série de morbidades e de problemas que são resultado, né, dessas operações policiais. O próximo, por favor. Não, vamos pular esse e acabar com esse. Enfim, então, por último, a gente quis saber qual é o impacto das operações policiais na economia das favelas, né? Porque há pessoas que estão vendendo, que estão com as suas lojinhas abertas na favela. A operação acontece, elas têm que fechar as lojinhas, né? Não só isso, como as pessoas deixam de sair da favela, deixam de trabalhar, né? Então, a perda na favela é gigantesca. Quer dizer, além da perda, né, das horas de aula, além da perda das crianças que deixam de ir à escola, além dos problemas de saúde das pessoas, há uma perda real, né, de, enfim, toda essa economia que gira em torno da favela, essa economia é impactada pelas operações policiais. E o incrível que pareça, né, só para terminar, o último, por favor, o último é só para as pessoas... Não, bom, esse é interessante porque é uma charge da Laerte, mas vocês podem encontrar no material. Mas o último, porque tem aí o site, o Instagram, o Facebook. Mas o interessante, né, que eu sempre insisto nisso, a gente, na verdade, fez aproximações em relação ao número de operações como um todo, né? Porque a gente sabia, a partir do fogo cruzado, o nosso parceiro nessa pesquisa foi o Instituto Fogo Cruzado, que mapeia, né, as operações policiais no Rio de Janeiro, mas o interessante é que a gente foi à PM, né, perguntar. Não, a gente quer saber, né, a Polícia Militar, afinal de contas, uma organização respeitável, respeitada. Nós queremos saber quantas operações vocês fazem por mês no Rio de Janeiro. Ninguém sabia quantas operações eram feitas por mês no Rio de Janeiro. Não se sabia quantas operações eram feitas por dia no Rio de Janeiro. Muito menos quantas munições eram usadas. Quer dizer, uma coisa que nos Estados Unidos... É impressionante, é uma vergonha. Mas nos Estados Unidos, você vai para um determinado bairro de Nova York e você quer saber quantas operações aconteceram naquela semana naquele bairro. Quanto se gastou? Quantos policiais foram empregados naquela operação? E quantos tiros foram dados? Isso é possível saber em qualquer lugar decente do mundo, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue saber. Obrigada. Muito obrigado, professora. Passo a palavra ao Cristiano Marona. Obrigado, meu querido amigo Rafael Valim, na pessoa de quem eu agradeço o honroso convite para estar nesse seminário, que, aliás, já é um sucesso retumbante, e, mais do que nunca, é preciso ressaltar a conveniência de discutir segurança pública, direitos humanos e democracia nesse momento em que estamos vivendo, né? Mas, em se tratando, o Rafael Valim de um dos intelectuais mais refinados que temos hoje no Brasil, não há qualquer surpresa em relação à conveniência, ao sucesso do evento. Além disso, quero expressar aqui uma vez mais o meu imenso agradecimento pela forma como você editou o meu livro, pelo carinho, pelo cuidado, enfim, o resultado final me agradou enormemente e eu devo a você esse resultado. Então, muito obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Quero também cumprimentar a querida amiga Juliana Borges, a querida amiga Julita Lengruber, meu querido amigo Augusto Botelho,
E eu vou trazer aqui uma perspectiva sobre o tema da mesa, que é encarceramento e política de drogas, a partir de dados que foram pesquisados e obtidos pela plataforma Justa, dirigida pela Luciana Zafalon, que é a diretora executiva, aqui presente também o Felipe Angeli, que é o coordenador de advocacy, pensando, então, em construir uma consciência crítica que nos permita lançar as bases para a construção de uma política de drogas baseada em evidências, né? Bem, então, o pressuposto de onde eu parto é esse: criminalizar as drogas, em especial a posse de drogas para uso pessoal, aumenta o encarceramento e não resolve o problema que se pretende enfrentar, que é a questão da saúde, né? Evidentemente, eu defendo uma política de drogas em que toda e qualquer substância seja legalizada e que o Estado pense em modelos regulatórios que permitam o acesso a cada uma delas a partir das características específicas que elas possuem, né? Hoje, no Brasil, depois do Brasil ter sediado a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016, o Brasil cedia, pelo menos desde 2018, o retorno à Idade Média, né? Então, discutir política de drogas é uma questão complexa, delicada, porque a manutenção do modelo de guerra às drogas transformou numa bandeira política da extrema-direita. E hoje, infelizmente, é a extrema-direita quem dá as cartas, né? Apesar de ter havido a vitória do Lula na eleição presidencial, desde a época da campanha eleitoral e durante esse início de governo, já ficou muito claro que a política de drogas não é prioridade, que a única prioridade é a pauta econômica, de modo que, em relação a todas as outras questões, a extrema-direita está nadando de braçada, inclusive na questão das drogas. Nós temos, então, um executivo muito frágil, um legislativo tomado e dominado pela extrema-direita, e as questões cruciais acabam desaguando no judiciário, que está sofrendo por conta desse desgaste decorrente dessa situação. Tudo acaba desaguando no judiciário, e é o judiciário quem tem que arcar com as consequências disso, né? E no judiciário existe hoje o recurso extraordinário 635 e 659, a Julita mencionou. Aliás, estava lembrando, Augusto, em 2015, ocupamos ambos, né, além de outros colegas, a tribuna do Supremo Tribunal Federal para defender a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que é o dispositivo legal que criminaliza a posse de drogas para uso pessoal. E de 2015 até hoje, o Supremo Tribunal Federal não foi capaz de concluir esse julgamento, por uma série de motivos, mas a razão maior é justamente o receio que o tribunal tem de que uma decisão como essa cause um impacto político negativo, né? Agora o processo continua suspenso por um pedido de vista. O ministro Toffoli, que havia pedido a vista, né? E é surpreendente que o ministro, que acompanhou o julgamento desde 2015, em 2024, aliás, no final de 2023, tenha pedido vista de um processo que ele conhece de cabo a rabo, né? Mas o fato é que o processo já está em condição de retornar à pauta de julgamento, mas a gente sabe que antes da eleição municipal de outubro isso não vai acontecer, e temos que torcer para que depois disso o tribunal volte a discutir o tema. Mas, de qualquer modo, já há uma reação do Legislativo, que é a PEC 45, que busca colocar na Constituição a obrigação de criminalização da posse de drogas para uso pessoal. Parece algo muito exótico, mas não é inédito, né? Na Colômbia, na década de 90, a Suprema Corte declarou inconstitucional o dispositivo legal que criminalizava a posse de drogas para uso pessoal, isso num momento político
em que os cartéis tinham um extremo poder, né, no auge do cartel de Cali, do cartel de Medellín, e a Suprema Corte, como convém a um tribunal constitucional, julgou inconstitucional essa criminalização. O Congresso colombiano reagiu justamente como o Congresso brasileiro, constitucionalizando a criminalização, criando uma emenda à Constituição. E aí, a Suprema Corte colombiana declarou inconstitucional essa emenda à Constituição. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil. Como eu digo aqui, o texto da PEC ele não entra na questão central da lei de drogas que existe hoje, que é a diferença entre usuário e traficante. Como a Julita mencionou, o voto do ministro Alexandre de Moraes no RE 635-659 é um verdadeiro libelo ao sistema de justiça, né? É uma denúncia ao modo disfuncional como a lei de drogas é aplicada. Aliás, na mesa anterior, a Luciana Zafalon estava dizendo como o sistema de justiça é fiador dessa barbárie que vivemos em função do superencarceramento. Quanto mais pessoas são presas, mais as facções prisionais são fortalecidas e mais o Estado é enfraquecido e se torna menos capaz de realizar o controle social. Então, próximo slide, por favor. Primeiro, a questão da qualidade da prova, né? Temos aqui a luxuosa presença do desembargador Marcelo Semer, cujo trabalho de doutorado revela essa realidade, né? Para condenação por tráfico de drogas, muitas vezes o que existe é apenas o testemunho policial, né? Pessoas são presas em flagrante de forma aleatória, e o aleatório aqui está entre aspas, porque a gente sabe que a polícia age de uma forma na periferia e de outra forma nos bairros nobres. Não existe trabalho de investigação, né? Aliás, temos uma pesquisa no Justa que mostra isso. São, acho que 75% dos orçamentos estaduais que foram analisados e o resultado é o seguinte: do orçamento público destinado às polícias, 66% fica com a Polícia Militar. Isso gera uma série de implicações. A primeira delas é a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, sucateada e subfinanciada, perde a capacidade de investigar. É por isso que no Brasil nós temos 50, 60 mil mortes violentas por ano e 1 em cada 3 casos são esclarecidos apenas, né? Então, no caso do homicídio, que é o crime mais grave que existe, a polícia não tem capacidade de esclarecer a autoria delitiva, né? E explica também o fato que o Marcelo traz no trabalho dele, de que nos processos por tráfico de drogas, 90% dos casos têm origem em abordagens policiais feitas pela Polícia Militar sem prévio trabalho de inteligência, né? Então, uma das questões cruciais que precisam ser discutidas é a questão da valoração probatória do testemunho policial. Não é possível condenar, a partir de uma perspectiva democrática de processo penal, alguém por tráfico de drogas com base exclusivamente no testemunho policial e nas provas a ele ancoradas. O Marcelo, no trabalho dele, ele diz que, em relação aos processos por tráfico de drogas, o testemunho policial é o acervo probatório, é o próprio acervo probatório e está sempre em consonância com ele mesmo, mesmo quando existem contradições, né? Então, não se trata aqui de denegrir ou atacar o trabalho da polícia, mas de reconhecer que, para que seja atingido o estándar probatório necessário para a caracterização do crime de tráfico, é preciso a corroboração externa, por elementos de prova externos à polícia, que de fato comprovem a traficância, né? E eu estava falando do voto do Alexandre de Moraes no RE 635-659. De um lado, ele faz essa
crítica ao sistema de justiça, reconhecendo o modo disfuncional pelo qual a lei de drogas é aplicada, reconhecendo que jovens negros periféricos com baixa escolaridade são flagrados com 20 gramas de maconha e são enquadrados como traficantes, enquanto pessoas brancas em bairros nobres com escolaridade elevada são flagrados com até 60 gramas de maconha e são enquadrados como usuários. Então, o voto do Alexandre de Moraes, ele é, de um lado, um libelo, né, contra esse sistema de justiça que é fiador dessa barbárie, mas quando ele propõe uma solução, ele, na verdade, mantém tudo como está, porque ele diz, vamos criar uma presunção relativa de que aquele que porta até 60 gramas de maconha deve ser considerado usuário, mas ele abre uma porta para que, mesmo nessas situações, a pessoa seja condenada por tráfico, dizendo, salvo se presentes outros indícios de traficância. E quais são esses outros indícios de traficância? São o testemunho policial e as provas a ele ancoradas. O fato da pessoa ter uma diversidade de drogas consigo, então maconha e cocaína, o que não transforma ninguém em traficante. O fato da droga estar acondicionada em vários pacotes, em vários sacolés, né? Então o sujeito vai na boca, quer comprar 5 gramas de cocaína e o traficante vende o sacolé de 1 grama. O sujeito vai pegar 5 sacolés, botar no bolso, a polícia vai prender, vai dizer, 5 sacolés só pode ser traficante. Não, usuários andam com 5 sacolés de 1 grama cada um, porque justamente eles não podem comprar na farmácia, nem no supermercado, não existe uma regulação em relação ao modo pelo qual a droga é vendida. Outro argumento do voto do ministro Alexandre, o local, né? Então, se a pessoa é flagrada num bairro nobre, então esse é o usuário. Se é flagrado na favela, é muito comum isso em decisões judiciais, juiz dizendo, não, o sujeito foi flagrado na favela, ele não tem emprego, não tem como comprovar a subsistência lícita, só pode ser traficante. E se está na favela, ainda faz parte da facção criminosa, responde por tráfico e por associação criminosa. Então, o modus operandi da lei de drogas é todo ele fundado em presunções, né, que são basicamente resolvidas a partir da questão de classe, da questão da cor da pele. Próximo slide, por favor. Então, policiais como únicas testemunhas, é muito comum que isso aconteça. Como eu mencionei, 90% dos casos de tráfico de drogas, é uma das pesquisas aqui, acho que é a pesquisa do Marcelo Semer, justamente, decorrem não de investigação, mas de abordagens, entre aspas, aleatórias. Próximo, por favor. Então aqui há uma confusão epistemológica, né? Inclusive, agora a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está questionando a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz justamente que o testemunho policial tem fé pública. E a verdade é que fé tem a ver com sistema inquisitorial, né? No devido processo, o que existe é estándar probatório, persuasão racional, e há uma confusão epistemológica aqui, porque a fé pública, ela diz respeito ao ato administrativo. Então, quando a administração pratica um ato administrativo, ele é presumidamente válido até que se prove o contrário. Agora, trasladar um conceito próprio do direito administrativo para o processo penal é absolutamente impróprio, né? Então, isso aqui é um pouco do que existe na realidade da aplicação da lei de drogas. Próximo, por favor. A questão do ônus da prova e da presunção de inocência, que tem a ver com essa presunção de traficância que eu chamo de cegueira hermenêutica deliberada, né? Então, as pessoas são condenadas por tráfico de drogas a partir dessa cegueira hermenêutica deliberada que permite que usuários sejam tratados como traficantes, apesar da falta de prova a respeito da destinação da droga, né, do intento mercantil, do ânimo de lucro. Então, a palavra do policial, o fato da droga estar em diversos pacotes, o fato da pessoa ter uma balança. Então, por exemplo, o fato da pessoa ter uma balança comprova o tráfico? Não.
usuários usam balança justamente para saber o peso da droga que eles compraram, porque não vem na embalagem, né? Então, ter balanço ou não prova o tráfico de drogas. O que prova o tráfico de drogas é uma investigação bem feita, é quebra de sigilo mostrando que a pessoa recebe valores sem origem na sua conta, é uma operação policial que acompanha a pessoa por vários dias, comprovando que ela de fato está ali vendendo drogas, é a identificação de um comprador ou mais de um que possam dizer que de fato aquela pessoa é um vendedor de drogas. Na grande maioria dos casos de processo de tráfico de drogas, isso não acontece. A questão do local onde a pessoa é presa, eu já tive vários casos em que eu atuei como advogado, em que o policial justifica o enquadramento de tráfico dizendo a pessoa foi flagrada num local conhecido como ponto de venda de drogas. Ora, os usuários precisam ir aos pontos de venda de drogas para comprar, não é? Então, os pontos de venda de drogas têm muitos usuários também. E o fato da pessoa ser flagrada nesse local não comprova a traficância. Então, caracteriza o tráfico é o ato de comércio, a venda, o ânimo de lucro, o intento mercantil, que são provas normalmente não presentes em crimes de tráfico. Próximo, por favor. Aí chegamos a uma das questões cruciais, que é a proposta de fixação de critérios objetivos para diferenciar uso e tráfico de drogas e, com isso, reduzir esse campo de arbitrariedade, de subjetividade que se resolve dessa forma racializada e de classe, estabelecendo limites quantitativos, o que é algo que não é inédito também, né? A legislação portuguesa estabelece quantidades para diferenciar uso e tráfico de drogas, a legislação mexicana, a legislação equatoriana, essa parece ser a tendência hoje justamente para reduzir essa discricionariedade. E é muito curioso essa reação do Congresso Nacional, da bancada da bala, de representantes das forças de segurança, em resistir a essa mudança, em manter o status quo, que é absolutamente inaceitável, né? Porque ele produz injustiça. Então, é mais ou menos como uma discussão sobre câmaras corporais. É difícil conseguir identificar um motivo republicano para que alguém se oponha às câmaras corporais na polícia, né? Qual é o motivo para impedir que isso aconteça? Por que as pessoas são contra a fixação de critérios objetivos, né? Então, me parece que hoje a fixação de critérios objetivos é uma necessidade imperiosa, não para resolver todos os problemas, mas para reduzir danos. Próximo, por favor. Bom, no caso da proposta de emenda à Constituição, se ela for aprovada, né, e ela mantém as coisas como estão, sem fixação de critérios objetivos, dizendo que o tráfico deve continuar a ser combatido na forma como previsto na Lei de Drogas, o artigo 28, parágrafo 2º, diz que o juiz, para definir se o caso deve ser enquadrado como uso ou tráfico, deve levar em conta as circunstâncias da apreensão, a natureza, a quantidade da droga, o local em que a droga foi apreendida, os antecedentes do agente. Então, se a pessoa já foi condenada por tráfico, isso é uma circunstância que pode caracterizar tráfico de drogas. Então, a ausência desses critérios objetivos vai manter as coisas como estão. E a PEC é ainda mais nociva, porque ela diz qualquer quantidade de droga deve ser criminalizada. Isso abre espaço, inclusive, para afastar o princípio da insignificância, que cabe tanto em relação ao uso de drogas quanto em relação ao tráfico, né? Também uma grande preocupação é o fato de que a PEC ela fala que o usuário não pode ser punido com prisão, mas com o tratamento adequado. E o tratamento adequado é uma expressão dúbia, ampla, né? Porosa, que pode levar à massificação da internação involuntária. E a gente sabe que a lei antimanicomial, Lei 10.216 de 2001,
ela estabeleceu critérios muito claros, rígidos, definidos para a internação involuntária, que é aquela decretada pelo médico, e que só pode ser realizada em situações excepcionais, quando a pessoa se encontra em surto, e apenas pelo período necessário para que ela ultrapasse esse período. Então, internação involuntária não é solução nem para pessoas que vivem em situação de rua e têm problemas relacionados ao uso de drogas, e não pode ser uma política pública massificada, não é? Hoje, um dos principais problemas que nós temos é a existência de comunidades terapêuticas e religiosas que fazem acolhimento, né, de pessoas que têm problemas relacionados ao uso de drogas, e que, apesar de ser um enclave bolsonarista, é financiado pelo atual governo. O atual governo, no Ministério do Desenvolvimento Social, criou uma secretaria específica só para cuidar de comunidades terapêuticas. E, além do dinheiro que vem do Executivo, tem também as emendas parlamentares, que esse é uma cifra oculta que a gente não conhece, mas que também financia esses equipamentos, que são herdeiros diretos dos manicômios, né? As pessoas são obrigadas a trabalhar, são submetidas a uma religiosidade imposta, né, que evidentemente não é uma religiosidade que leva em conta o pluralismo, né? Então, por exemplo, religiões de matriz africana não costumam estar presentes nesses equipamentos, mas a religião evangélica, por exemplo, é bastante presente. Bom, próximo slide, por favor. Aqui, uma outra pesquisa do Justa, que é muito significativa, que nos permite também enxergar a situação em que vivemos, né? É o chamado funil de investimento. O Estado, ele despeja na porta de entrada do sistema prisional um caminhão de dinheiro. Então, para cada 4.000... Isso é uma pesquisa feita também com base em 75% dos orçamentos estaduais. O Justa, ele tem um foco nos estados, porque é nos estados que a segurança pública se realiza, né? Então, em 75% dos orçamentos dos estados, esses dados foram extraídos a partir dessa base de dados, foi possível identificar que para cada R$ 4.389 gastos com polícia, R$ 1.050 foram gastos com o sistema penitenciário e apenas R$ 1 foi gasto com políticas exclusivas para egresso. Então, o Estado investe massivamente na porta de entrada e praticamente não investe na porta de saída. Não surpreende o fato de que o Brasil tem uma taxa de reincidência altíssima, né? O sujeito sai da prisão, ele praticamente não tem nenhuma alternativa que não seja voltar a praticar crimes. Sem contar o fato de que dentro da prisão, as prisões brasileiras são verdadeiras parceria público-privada entre o Estado e o crime organizado. O Estado manda até a porta da frente, da porta da frente em diante, quem manda é o crime organizado. O sujeito entra na prisão, recebe um rolo de papel higiênico, já está cooptado, já está devendo, vai ter que sair da prisão e pagar os favores que ele recebeu lá dentro, né? Alguém já disse que a prisão é a forma mais cara de piorar uma pessoa, e é exatamente isso que a gente está fazendo. E é muito triste perceber também que o governo Lula, né, que é um governo no qual os progressistas depositávamos grandes esperanças, está promovendo a privatização de presídios, que é o último degrau, né, desse modelo de superencarceramento, é transformar a prisão em negócio. E a gente sabe que as prisões administradas pelo Estado já são muito ruins, né, já não dão condições de sobrevivência mínima com dignidade para as pessoas, né? Há uma superlotação, para cada vaga existe pelo menos 1,6 pessoas, então são verdadeiros campos de concentração onde a tortura é a regra, mas os presídios privatizados conseguem ser ainda piores do que os presídios administrados pelo Estado. Então, com isso, eu encerro a minha participação, agradecendo mais uma vez o convite. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Augusto de Arruda Botelho.
favor. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, parabenizar o evento na pessoa do Rafael, que faz parte da comissão organizadora, escolha dos temas, e cumprimentar só amigos na mesa, né? Palmeirense Cristiano, Julita e Juliana. Eu pedi para falar por último, porque de fato eu sou o menos especialista na matéria, e segundo, porque eu pretendo, nessa minha breve fala, resumir o que esta política fracassada, ineficaz, antiquada e racista que é a política de drogas brasileira produz na vida de uma pessoa. Então, esses meus 10 minutos que faltam, eles vão ser um retrato da política de drogas, de encarceramento em massa, sob a ótica da Maurene. Sabe quem é a Maurene? Eu também não conhecia a Maurene, até que o processo dela me chamou a atenção um dia e eu fui atrás do processo e da vida da Maurene. Maurene é uma mulher preta de 49 anos, solteira, sem filhos, que mora em Bariri. Para quem não conhece, Bariri, no interior de São Paulo. Você vem que... Puta vida. Porra, então... Se foi você que condenou ela, Marcelo, nem a pau. Não foi você mesmo? Desculpa. Não, o processo não. Marcelo jamais faria isso. A Maurene estava com o André na porta de casa, fumando um baseado. Passou a polícia, o André se desesperou e saiu correndo. A Maurene entrou em casa, entrou para dentro de casa. É uma casa coabitada, né, vários quartos com famílias diferentes morando nessa casa. Um policial correu atrás do André, porque quem corre da polícia é porque tem problema, não é isso, né, que eles acham? E a Maurene entrou em casa. A polícia fez uma revista que agora, infelizmente, depois de uma decisão equivocada do Supremo, inclusive, falo aqui com voto do meu querido ex-chefe Flávio Dino, agora a correr da polícia é fundamento para a polícia entrar em casa sem autorização judicial. Infelizmente, houve uma modificação na jurisprudência depois de um voto e de um acordo muito bom do STJ. O Supremo acabou decidindo dessa forma que eu discordo. Mas, enfim. Maurene entra em casa, então, um policial vai atrás do André, outro policial entra na casa da Maurene, começa a procurar droga, alguma coisa, não encontra nada, encontra uma arma. E prende o André, fala, André, o que você estava fumando? Não, o André sabe o que fez no meio da corrida? Comeu o baseado. Mas no bolso do André tinha uma quantidade de drogas assustadora. 1,73 gramas de maconha. Prende todo mundo, leva para a delegacia, e aí o reflexo do encarceramento em massa e política de drogas, ela começa com o primeiro juiz da causa, que é o juiz que vai definir a sua vida, que é o policial militar que faz a abordagem. Ele, efetivamente, é o responsável pelo encarceramento em massa. É a palavra dele, e pesquisas variadas mostram que, no final das contas, é a palavra daquele que faz a primeira abordagem que vai nortear o resultado desse processo. E o caso da Maurene é um exemplo típico disso. Vai todo mundo para a delegacia, o André falou o quê? Ah, não. Eu estava experimentando a droga que a Maurene ia vender para mim. Tacou na Maurene. Maurene não. Aprenderam alguma droga com a Maurene? Nada. Na delegacia de polícia, o BO mostra isso, já identificam que o proprietário daquela arma não era a Maurene, era sim uma pessoa que morava nessa mesma residência coletiva. Não obstante essas informações, o delegado, que é o segundo grande juiz deste encarceramento em massa, autua em flagrante a Maurene por tráfico dessa quantidade gigantesca de droga. O André também, e ainda coloca um porte de arma nos dois, né, para ter certeza que vão ficar presos. Primeira instância, quantas testemunhas são ouvidas? 2. Os 2 policiais militares e agora o corréu pseudo-delator, André. Não, tudo é da arma, já que a arma não é minha mesmo, agora a droga eu vou jogar na Maurene. Droga não, fui com... Primeira instância, primeira vara de Bariri. Maurene é condenada a 6 anos e 9 meses de cadeia
por supostamente ter traficado, de novo, 1,73 gramas de maconha. Absolvida, pelo amor de Deus, graças a Deus o juiz de Bariri, seu colega Marcelo, absolveu do porte de arma. Porque pô, tinha a própria polícia, que realmente é indene de qualquer tipo de testemunha falsa, a palavra do policial agora parece que tem até fé pública, não que, obviamente, uma série de policiais não prestem depoimentos absolutamente verídicos, mas usar a palavra da polícia exclusivamente, e esse é um caso típico de livro. São 3 testemunhas, um Corréu e os 2 policiais militares. Vai ao Tribunal de Justiça de São Paulo, como não poderia deixar de ser, com raríssimas exceções, passa completamente ao largo de qualquer análise fática do caso. Não cita no acórdão uma linha sobre o fato de ter sido apreendido, não em posse da condenada, mas sim em posse do usuário. Olha como essa confusão e essa falta de critério objetivo para se distinguir, ainda que fosse um caso de tráfico, olha o que gera na vida de uma pessoa. O Tribunal de Justiça não tece uma linha sobre a quantidade de droga. A defesa, a defensoria pública, bem da verdade. Então entra com recurso especial, extraordinário. Cara, não preciso nem te dizer que nada foi admitido, né? Porque são 2 recursos que hoje em dia praticamente não existem. Né? A gente continua entrando porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, mas esses recursos praticamente não são mais admitidos. E a defensoria, que trabalha, e todos nós sabemos aqui o quanto trabalha bem, entra com o HC no STJ, pede a liminar, e aí, enquanto isso, sabe há quanto tempo a grande traficante Maureen estava presa? 2 anos e 9 meses. A defensoria perde a liminar do HC no STJ, e aí a defensoria não aguarda o julgamento do mérito desse habeas corpus e apresenta um novo habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. É distribuído para o ministro Gilmar Mendes, que na liminar faz um acórdão digno, e aqui os colegas que ainda não têm acesso ou não leram esse acórdão, eu recomendo que leiam, dizendo o óbvio, do princípio da insignificância, das necessidades, do quanto o testemunho exclusivamente policial jamais pode ser usado para isso. E esse caso me chamou a atenção não só por tudo que eu já estou falando, que só por si só já seria um grande absurdo. E quando eu peguei esse caso para dissecar, para olhar depoimento por depoimento, decisão por decisão, eu falei, onde é que está o erro aqui? Quem errou? Porque que isso está errado é óbvio, mas quem é o culpado? Tem um culpado, tem vários. E aí eu fui fazer a conta, e essa conta me chamou a atenção, Juliana. Sabe quantas autoridades tiveram esse caso em mãos? Pelo menos 63. Porque eu vou contando o policial militar que faz a abordagem, o delegado, o promotor de justiça, o juiz de primeira instância. Quando sobe para o TJ, são 3 embargadores, eles têm assessores. E esses assessores não são arquitetos, eles fizeram direito, o cara leu aquilo lá. Subiu para o STJ, então, o ministro do STJ tem 8, 9 assessores. São 63 autoridades com formação jurídica que todos leram o processo da Maureen e ninguém parou para falar, porra, 1 grama e 73 de maconha, está muito errado isso aqui. Manter uma mulher presa por 6 anos e 9 meses por causa disso. Ninguém falou, gente, vamos dar uma lida com calma. Será que não tem alguma coisa errada nesse caso? Por que condenaram? Eu não posso analisar a prova, porque em HC eu não posso analisar a prova. Tudo bem, você pode ter qualquer vedação jurídica, mas tenha um pouco de curiosidade para ler um caso desse. Não. Teve que chegar no Supremo, agora vamos fazer aqui. Eu adorei a fala da Julita e do Cristiano, porque a gente fala em números que parecem assim, como nós estamos perdendo todas as pautas para a extrema-direita em tudo, durante o nosso cigarro, aí não é para contar que fuma, durante o nosso cigarro lá fora, a gente estava comentando, né, as derrotas que o governo federal teve nessa última semana. A gente está perdendo tudo. Então tem que aprender, de alguma forma, a modificar a narrativa para a gente começar a ganhar alguma coisa. Então vamos falar de custo, porque de dinheiro parece que entende. Eu me recordo, eu estava conversando com o atual secretário de Políticas Penais, audiência de custódia, né? Para quem não conhece a minha história dentro das organizações da sociedade civil, eu batalhei durante muitos anos, dediquei alguns anos da minha vida para a criação das audiências de custódia no país, né? E
junto com o ministro Lewandowski, que viajou o Brasil inteiro fazendo as primeiras audiências de custódia de vários estados. E o ministro Lewandowski, era interessante perceber que nos primeiros estados que a gente visitou, a abordagem dele era sempre uma abordagem do quanto a audiência de custódia ela pode resultar num encarceramento menos em massa, da necessidade. E aquele discurso não colava muito, né? De repente ele começou a falar em economia, em números para os governadores. Sabe quanto vocês vão economizar com a audiência de custódia? Eu não sei quantos milhões. Bom, aí todo mundo se mexia na cadeira. Me conta melhor disso. Você tem que mudar a narrativa. Então, se a gente fala de saúde pública, ninguém presta atenção. Se a gente fala do perfil do sistema prisional e ninguém está nem aí, vamos tentar começar a falar de dinheiro. Imagine o custo para o Estado do processo da Maurene. O que 1,73 gramas de maconha custou para todos nós? Esse caso chegou no Supremo, parou 63 autoridades, tiveram que sentar a bunda na cadeira para ler? Será que eles leram? Não sei. Então, assim, eu pedi para falar por último, para deixar uma reflexão aqui. O que mais a gente pode fazer? Porque aí nós temos perdido em tudo. Tudo. Todas as pautas minimamente voltadas a direitos humanos e uma justiça mais humana, mais justa, a gente perde. A próxima vítima será a audiência de custódia. A gente vai daqui a um ano aqui estar discutindo o que nós vamos fazer, porque vão acabar com a audiência de custódia. Então, assim, droga, esquece. Pauta perdida, no Congresso não ganhamos nada. Saidinha de preço, acabou. Audiência de custódia, qual vai ser o próximo? HC? Vamos tentar... mas é que esse estão tentando há tanto tempo, né? Uma pena de morte vai ter daqui a pouco. E vão perder, o Congresso perde. Então, assim, gente, eu sei que é sexta-feira, 6 da tarde. É para sair daqui deprimido, mas eu tô. Vamos fazer alguma coisa. Porque, assim, tá difícil. Nós estamos perdendo todas as pautas. Todas as pautas. E o processo da Maurene, eu queria finalizar, porque é isso. É o reflexo do que esses grandes especialistas falaram. Nossa política de drogas é fracassada, racista, insuficiente para combater, se é que ela teria que combater alguma coisa, e continua produzindo isso que nós estamos produzindo. Um sistema penitenciário que não ressocializa, agora, então, sem saída temporária, vai ressocializar menos ainda e vai servir aí de cooptação e emprego para essa população jovem, preta, periférica, formada por esses jovens que estão ali dentro. Obrigado, gente. Obrigado, Augusto, pela brilhante exposição. Agradeço a todos que participaram dessa mesa extraordinária, riquíssima, e como a gente já está com o tempo apertadíssimo, declaro encerrado o trabalho. Obrigado.